Hebreus 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vou ficar apenas nessa primeira parte do versículo. Ela é viva e eficaz. Eficaz significa o quê? Que ela tem energia, energético. Ela é poderosa. Ela opera ativamente e eficazmente. Então você precisa e vai continuar precisando de declarar a palavra de Deus para vencer o pecado, que é aquilo que nos distancia de Deus, para vencer o medo, para vencer a tristeza, para vencer nesses dias. Você precisa da palavra, nós precisamos da palavra. Olha que interessante, o Senhor Jesus, certa ocasião, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ao deserto, diz a Bíblia no capítulo 4 de Mateus. E Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites de jejum. E diz a Bíblia que depois desse período ele teve fome. Ele terminou seu jejum, obviamente, com fome. 40 dias, né? E aí a Bíblia diz que então chega até ele Satanás e começa a confrontá-lo. E interessante que o diabo, nosso adversário, ele conhece a Bíblia mais do que eu e você, e juntar o conhecimento do mundo inteiro, ele sabe. Só que ele não tem mais como se converter, ele está perdido, né? Ele já se rebelou e ele está colhendo o que ele fez e para ele não tem mais jeito. Mas ele conhece, embora ele não tenha como mudar mais a vida dele. Esse ser espiritual maligno, né? Então esse ser espiritual maligno, em Mateus 4,4 diz, no verso 3 ele diz: e chegando-se a ele o tentador, olha só, se o próprio Jesus foi tentado, eu sou, você é, qualquer um poderá ser tentado. E a tentação não é um problema. O problema é você cair nela. Aí gera situação desagradável, né? E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Você vê, ele questionou. Você é o filho de Deus? Então transforma. Porque ele sabia que Jesus tinha poder para isso. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus fez tanta coisa, tantos milagres. Então ele sabia. Mas Jesus respondeu ele com a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra que sai da boca de Deus, ela é poderosa, ela é grandiosa, ela transforma situações difíceis, situações complicadas. E se o próprio Jesus, se o próprio Deus, ele teve esse confronto, esse momento em que ele precisou falar, declarar, profetizar, não será diferente na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mateus capítulo 4, verso 4. E ele, porém, respondendo, e disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você precisa conhecer essa palavra, você precisa viver essa palavra, respirar essa palavra, porque vai ter momento que ela precisa estar enxertada dentro do meu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Um coração alegre formoseia o rosto. Então a palavra viva, a palavra poderosa, você vai precisar dela. Então eu vou precisar dela. É como aquela prova que você estuda e chega o momento da prova, você tem que lembrar aquilo que você estudou. E não é diferente com a palavra de Deus. O Espírito Santo nos fará lembrar aquela palavra necessária na hora exata. A Bíblia diz que é maçã de ouro em salva de prata, a palavra certa na hora exata, no momento certo, em que eu preciso falar, em que eu preciso declarar, em que eu preciso profetizar. Então, Mateus capítulo 4, verso 4 a seguir, você entende essa palavra que Jesus nos ensina. Então ele conversa, ele responde, ele declara, e ele é Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e nós precisamos aprender com o professor maior, que é o Espírito Santo, que é Jesus. O que ele ensina faz diferença e traz resultado para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Então ele é o nosso exemplo maior, e nós precisamos seguir aqui o que ele diz, o que ele declara, o que ele fala. Então ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele estava no momento difícil, sensível da sua vida, no momento que ele poderia estar frágil, mas ele reagiu e ele falou. E é o que você tem que falar, é o que você tem que fazer, é o que eu preciso fazer. Então a gente percebe o quê? Que Jesus venceu o inimigo com a palavra. Então você precisa comer da palavra de Deus.
Então você que tem tido esse privilégio de nos acompanhar aqui semanalmente, você está comendo dessa palavra. A gente percebe pelos depoimentos, pelos testemunhos, né? As pessoas dão retorno, escrevendo que cresceu na fé, que evoluiu, desenvolveu, está melhor, teve luta, mas Deus deu graça. Por quê? Porque aqui a gente priorizou a palavra de Deus. Olha outro texto interessante também, em 2 Crônicas, capítulo 17, o verso 7, o 9 e 10 diz assim: E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Ben-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. Preste atenção ouvindo essa palavra, ensinarem. Olha o poder do ensino aqui. Verso 9 e 10. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Olha aqui, ensino. A importância do ensino da palavra de Deus. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá. O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que Josafá, ele teve o cuidado de instruir o povo na palavra. Então, um líder espiritual, um pai espiritual, uma mãe espiritual, uma pessoa espiritual, ela busca instruir aqueles que estão à sua volta com uma palavra de esperança, com uma palavra de fé. A gente às vezes percebe pessoas, principalmente hoje em dia nas redes sociais, pessoas às vezes até que temem a Deus, mas parece que eles estão revoltados com um sistema, estão revoltados com alguma coisa. Então, em vez de eles evangelizarem, eles começam a tacar pedra nos próprios crentes. A gente nota essa guerra, essa bobeira, e quem fica rindo dessa gente é o próprio Satanás, porque eles acham que estão ensinando, né? Então, eu criticar o outro, pelo contrário, o diabo quer que a gente se distraia com isso. Eu não vejo muito essas coisas, mas para a gente não ficar alienado, a gente dá uma observada, e só o bom entendido, uma olhada, você já capta ali. Deus dá esse discernimento para a gente. Então, é perca de tempo. Então, o diabo, ele não quer que você fale da palavra de Deus, porque tem pessoas que querem levar a palavra de Deus criticando o outro que prega diferente. Quer dizer, isso não leva a nada, né? Isso não dá resultado, porque quem está vendo as suas postagens na rede não tem discernimento espiritual, não entende nada que você está escrevendo. Mesma coisa eu pegar um versículo, porque tem gente que quer alfinetar os outros usando um texto bíblico isolado, né? Quer dizer, quem entende de Bíblia vai perceber, ou aquela pessoa está má e ela quer tacar pedra usando um texto bíblico. Isso aqui é tática satânica. Isso aqui o diabo, a gente leu aqui, ele usou a palavra para atacar Jesus. Se a gente voltar aqui de novo aqui em Mateus capítulo 4, a gente percebe que o diabo ele queria ali, ele usou a palavra, está escrito aqui, ele usou o Salmo 91, o Salmo conhecido, né? E ele usou o Salmo porque ele conhece a palavra, né? Então ele usou a palavra para confrontar Jesus, né? Mateus 4, olha só, o verso 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque ele foi no pináculo do templo, né? Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha, ele falou o Salmo. Que interessante, o Salmo 91. Mas Jesus respondeu para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele continuou. Então nós temos que entender que Jesus tem o domínio de tudo e de todos. Então, querido e querida, é o poder da palavra na minha vida, na sua vida. Então, busque semear a palavra que traz salvação, libertação, transformação de vida. E está no Salmo 91, verso 12. Então ele usou a palavra para confrontar. E Deus nos chama, segundo Crônicas, aqui no capítulo 17, no verso 9 e 10. E você seja aí o seu Josafá na sua família, na sua casa. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. E foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então a sua cidade, o seu lugar, a sua casa é o seu povo, a empresa, onde você está. Então não fique querendo ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, a sua salvação, a sua família. Então seja um Josafá aí dentro da sua casa, segundo Crônicas 17, verso 9, 10 e 11. Então valorize a palavra de Deus, busque viver a palavra e semeie palavras de fé para vidas serem abençoadas. Segunda coisa aqui que nós falamos é a palavra alegria, que daria para falar muita coisa, mas a alegria em Neemias capítulo 8, verso 10 diz que a alegria do Senhor
é a nossa força, ou seja, a alegria de Deus. Então a alegria de Deus na minha vida vai me dar força, força para vencer, vai me trazer ânimo, vai me trazer confiança, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então creia nessa alegria de Deus. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus, tem um texto muito interessante. Hebreus capítulo 12, né? Hebreus capítulo 12 fala justamente sobre algo que nós temos que entender de mudança. Você crê no Senhor Jesus? Então, você tem que entender que Ele quer que você tenha alegria, alegria verdadeira, alegria no seu interior, alegria. Olha só, Hebreus 12, melhor dizendo, Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então isso é que Deus quer isso. Então não se distraia, deixa o embaraço, aquelas coisas que estão te distraindo para perder o foco. Foque em Jesus, foque na verdade que é a palavra de Deus, foque nas verdades de Deus, para não ser enganado pelas mentiras de Satanás. Foque na sua vitória, não nas circunstâncias. Foque na cura, foque na bênção, foque na provisão que Deus vai te dar. E se você nos ouve neste momento, é porque Deus quer te abençoar e Deus quer que você tenha a alegria de Deus no seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Outra palavra que nós destacamos, muito conhecido, é a paz. A gente sempre fala, paz seja contigo, né? A paz, em hebraico, shalom. Olha uma frase interessante aqui. A paz não é a ausência de conflito, mas a presença é sua confiança em Deus. Então essa paz que Jesus nos dá, inclusive ele diz isso em João 14, verso 27, pastora. A importância, então nós estamos vivendo aí um tempo diferente, mas vamos ter um ano abençoado, ano novo, tudo está chegando, a gente sabe que certos problemas vão continuar tendo, outros problemas, há um sistema por trás disso inventando, mas sabemos também que tem coisas que Deus está permitindo, porque faz parte de uma profecia. Mas olha o que diz João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então é isso, ele está dizendo, deixe-vos a paz, tenha essa paz de Cristo aí no seu coração. E por último, para concluir aqui, esperança. Já viu aquela frase? A esperança é a última que morre, então não perca a esperança. Vamos ler Provérbios 13, 12, para encerrar, Provérbios 13, 12, e também vou ler aqui Romanos, capítulo 12, o verso 12, olha o que diz. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Então, esperança. Aí você junta tudo isso e você vai ter uma vida melhor. Provérbios 13, 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Repete, Uau. Pastor Eva, repete aí. Provérbios 13, verso 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. E concluímos o seguinte: a esperança deixa a porta aberta para Deus lutar por nós em nossas circunstâncias. Repete aí, pastor, consegue repetir para mim, por favor? Graças a Deus. Olha que lindo. A esperança deixa a porta aberta para Deus lutar por nós em nossas circunstâncias. Então você pode usar essas armas para você ter essa vitória. Primeira, a palavra de Deus. Segunda, alegria. Terceira, paz. E quarta, esperança. Você precisa ter a palavra de Deus, alegria, paz
e esperança. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa programação especial que está abençoando e que vai abençoar neste novo ano que estamos caminhando, Senhor. Que será bênção, será provisão. Que a tua graça, favor e bondade sejam sobre nós e sobre todos os ouvintes, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós concordamos e declaramos um tempo novo, tempo de conquista, tempo de vitória, tempo de resposta e muita saúde, paz e alegria. Gente querida, aquele abraço, firmes com Jesus, porque tem muita coisa boa para esse ano novo, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, ande com ele, de mãos dadas e seja feliz. Tchau, tchau. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.